CPI para investigar cobrança de energia poderá ser instaurada. Agressores de mulheres perderão direito ao porte e posse de arma. Empresários do campo se reúnem com deputados e se opõem a projeto que muda o Fundersul. E ainda, LOA é analisada pela CCJR. O Jornal Parlamentar com o resumo da semana começa agora. Deputados assinam requerimento e mesa analisa o pedido de instauração de comissão parlamentar de inquérito que deverá investigar o método de medição do consumo de energia elétrica. O deputado Felipe Orro, do PSDB, apresentou o requerimento para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem o objetivo de investigar os métodos de medição de energia. O fato determinante é que houve uma medição paralela e que comprovou que o relógio de uma empresa aqui do estado, uma empresa privada, colocou um medidor paralelo e houve diferença na medição do medidor da Energisa, a menor. O parlamentar vem acompanhando as discussões contra as altas na cobrança da taxa de energia praticada pela concessionária distribuidora do serviço no estado, a Energisa, desde o início do ano, juntamente com os 23 parlamentares que participaram de audiência pública com representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica e da empresa. Segundo o parlamentar, que também preside a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor na Assembleia Legislativa, a documentação foi previamente estudada e deverá ser objeto determinante para amparar juridicamente a CPI. As pessoas foram nos passando as denúncias e as pessoas que já tinham nos passado falaram, muito mais embasamento tem para você entrar com esse pedido de CPI. Foram nos cobrando, né, as pessoas que tinham nos passado o pedido para que nós entrássemos com esse pedido de CPI. Eu não pressionei, não entrei com esse pedido a nenhum deputado, a nenhum parlamentar. Eu cheguei com um documento para apresentar somente com a minha assinatura. Os que foram lendo, foram vendo o embasamento e acharam bom, foram assinando. Os parlamentares que foram lendo, foram assinando. Eu embasei bem e concluí até hoje, bem pela manhã isso, e anexando documentação para devolver à população de Mato Grosso do Sul que, porventura, se comprovado, a Energisa tirou ou cobrou a maior. Agora o requerimento será analisado pela mesa diretora. O documento deve ter o apoio de 1/3 dos parlamentares e a abertura da CPI será oficializada somente com a publicação em Diário Oficial. A Assembleia participa de movimento nacional coordenado pela Unali e vai encaminhar resolução aprovada na ordem do dia que encaminha ao Congresso Nacional proposta de emenda à Constituição que dá isenção de pagamentos da Seguridade Social a hospitais e unidades de saúde. Projeto de resolução aprovado pelos deputados pretende conceder imunidade tributária sobre a Seguridade Social aos hospitais públicos, unidades básicas de saúde e de pronto atendimento. A medida, apresentada por Marçal Filho, do PSDB, com coautoria de outros 8 deputados, faz parte de movimento da União dos Legisladores e Legislativos Estaduais, UNALE, para que o benefício seja concedido por meio de proposta de emenda à Constituição Federal. E uma das coisas que pode aliviar o caixa dos hospitais públicos seria justamente essa imunidade tributária e fiscal. E a partir do momento que as Assembleias Legislativas do Brasil se mobilizam em relação a isso, naturalmente isso serve de pressão ao Congresso Nacional para que aprove essa proposta de emenda à Constituição. Outro projeto, que obteve aval dos parlamentares, diz respeito à possibilidade de que candidatas em concursos públicos, quando gestantes, possam remarcar as provas de aptidão física entre 30 a 90 dias posteriores ao fim da gravidez. O que a gente quer é que ela tenha oportunidade, depois da sua gravidez, de poder agendar e não perder o seu concurso. Escolher uma data em que ela esteja em condições
de realizar esse exame de aptidão física. O projeto quer vincular os gastos de água e luz de uma residência ao CPF do titular da conta e não à residência, como ocorre hoje. O projeto foi apresentado pelo deputado João Henrique, do PL. A proposta prevê que os débitos pendentes devem ser vinculados ao consumidor titular do contrato e não à unidade consumidora. De acordo com o parlamentar, o projeto visa proteger os consumidores de cobrança indevida, pois as empresas prestadoras de serviços de água e energia devem vincular a titularidade das contas ao CPF do consumidor. 40 pessoas foram homenageadas pelos parlamentares com a mais alta honraria da Assembleia, a Comenda de Mérito Legislativo, entregue a quem contribuiu para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. As comemorações dos 40 anos da Assembleia Legislativa têm resultado em homenagens a diferentes segmentos sociais. Dentre essas histórias, há quem já tenha passado pela Casa de Leis, como é o caso do presidente da Santa Casa de Campo Grande, Ezaquiel Nascimento. Fui o consultor jurídico que escreveu o rascunho do regimento interno da Assembleia Constituinte de Mato Grosso do Sul. Eu já era promotor de justiça, mas fui colocado à disposição pela minha especialização em direito público. Então, convivi aqui com vários deputados muitos dos quais ainda estão aqui na casa. Mas é uma satisfação muito grande e eu recebo esta homenagem em nome das dezenas de voluntários que trabalham comigo ali na Santa Casa, como conselheiros, como diretores e mesmo como associados, colocando-se gratuitamente para fazer esse trabalho de apoio à população do nosso estado, que demanda por saúde. Sorridente, a cantora Delanira Pereira Gonçalves, a Delinha, agradeceu a lembrança de seu legado musical no estado. Estou feliz, feliz, feliz. Eu tenho muito carinho do povo, de toda a turma. Então, eu sou feliz com isso. Muito obrigada pela oportunidade. Já o comandante do 7º Distrito Naval da Marinha do Brasil, em Ladário, relembrou o contexto histórico da instituição. A Marinha está presente na então província do Mato Grosso desde 1827 e particularmente no Mato Grosso do Sul desde 1873, logo após a Guerra da Tríplice Aliança. Essa homenagem que é feita, no caso, para mim, na verdade, eu considero que é feita para a Marinha, por conta dessa atuação em prol da população do estado do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. 45 personalidades receberam a Comenda do Mérito Legislativo, concedida pelos deputados àqueles que acabaram colaborando no desenvolvimento econômico e também na projeção de Mato Grosso do Sul. Essas pessoas prestaram relevantes serviços ao estado de Mato Grosso do Sul. E nós estamos fazendo a entrega da comenda no momento em que a Assembleia comemora 40 anos. Então são dois eventos num evento só. Eu acho que são pessoas que efetivamente no estado de Mato Grosso do Sul fizeram a diferença. Para o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade, esse reconhecimento público valoriza quem escolheu investir no estado. É o reconhecimento. As pessoas reclamam muitas vezes de eventos dessa natureza. Mas as pessoas que trabalham pelo Estado, que trazem progresso, que deixam uma semente que germina e dá bons frutos, ela deve ser reconhecida sim. E esse exemplo que a Assembleia Legislativa está dando, essa sequência de nomes ilustres para ser a toda a sociedade apresentada, nomes que honram a coletividade, é sempre bem-vinda. Representantes do Tribunal Regional do Trabalho, da 24ª Região, além de receberem a comenda, reforçaram a parceria institucional. A Assembleia Legislativa sempre foi um parceiro nosso, entendeu? Desde os seus 40 anos, né, que ela está comemorando os 40 anos, e o nosso tribunal completou agora recentemente 25 anos, nós sempre em conjunto desenvolvemos políticas para o bem-estar da comunidade e o bem-estar social. É uma alegria receber essa homenagem de uma instituição tão relevante quanto a Assembleia Legislativa, uma instituição que orgulha o estado de Mato Grosso do Sul e, portanto, para mim é um orgulho receber, porque eu recebo em meu nome, mas também em nome da instituição que eu represento, que é a Justiça do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho. O Jornal Parlamentar segue para um breve intervalo, mas volta já.
O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um Estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Lei orçamentária anual e as emendas propostas pelos deputados foram analisadas pelos componentes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Durante a reunião da CCJR, os deputados deram parecer favorável a 5 projetos. Entre eles, o que pretende dar transparência aos cadastros de programas habitacionais e sociais do Estado. O deputado João Henrique, do PL, foi o relator dessa proposta. Não só a importância do projeto em si, na transparência desse tipo de cadastro de moradias habitacionais, distribuição, como a prerrogativa de ter colocado no projeto a preferência para mulheres que forem vítimas de violência doméstica, Maritê. E aqui te explico o seguinte, é simples você entender que um homem que se relaciona com uma mulher, um namoro, né, não necessariamente nem um casamento, ele tem a casa própria, ele, se for casar, casa com regime de separação de bens, e numa medida cautelar obtida pelas mulheres, né, vítimas, elas têm que se afastar, têm que ser afastadas do lar. Não elas, o cara. Mas a grande discussão é em torno da propriedade do imóvel. Quanto tempo ela vai ficar num imóvel que não lhe pertence? Ela vai custear? Porque a partir do momento que ela quer ficar no imóvel, ela tem que arcar com as despesas. Então, há uma série de discussões no Poder Judiciário e esse projeto vem para contribuir, porque coloca como prioridade num programa de distribuição de unidades habitacionais sociais. Então, é um projeto inteligente, bacana, que nós fizemos a grata relatoria aí para que os outros pares acompanhassem na unanimidade. Também com parecer favorável, o deputado Barbosinha, do DEM, devolveu o relatório ao projeto do Poder Executivo, que estima a receita de arrecadação do Estado e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2020. Estima-se que a lei orçamentária para o próximo ano seja de quase 16 bilhões de reais. É importante esclarecer que a lei orçamentária é aquela que fixa as receitas e despesas para o exercício de 2020, como bem você disse, fixada em 15 bilhões e 800 milhões, para que o Estado possa fazer face às suas necessidades em todas as áreas, saúde, educação, infraestrutura, transporte, enfim, em todas as áreas. Foram apresentadas 63 emendas, algumas rejeitadas porque não houve a indicação das respectivas fontes de despesa, de dotação orçamentária, né? E a nossa expectativa é que até o dia 11 de dezembro possamos ter a redação final deste projeto tramitando aqui na Casa Legislativa. Deputado, é importante salientar, como o senhor sempre diz aqui durante a análise desses projetos, que as emendas elas são para aperfeiçoar o projeto, principalmente essa que, no caso, indica metas, né, e orienta o governo do Estado com relação ao orçamento. Exatamente, são emendas de metas. Os parlamentares residem nas diferentes regiões do Estado. Na medida em que você apresenta uma emenda, você está manifestando. O parlamento é a caixa de ressonância da sociedade. Você manifesta pela emenda o desejo, não é, de um investimento numa área importante para um município, para uma região. Então é um trabalho importante que o parlamentar executa, lembrando
que nós teremos oportunidades ainda, né, de 21 a 25 de novembro, após a primeira votação, de que os parlamentares ainda possam apresentar emendas ao orçamento. E o projeto de lei orçamentária, a LOA, que fixa a despesa do Estado, segue a sua tramitação regular, mas tem até o dia 11 de dezembro para ser votado em plenário a sua redação final. Agressores poderão perder direito à posse ou ao porte de armas em caso de violência contra mulheres. É o que prevê a proposta que será encaminhada para a sanção ou veto do governador. Parlamentares aprovaram 2 projetos de lei que seguem para análise do governador. De autoria do deputado Marçal Filho, do PSDB, se prevê a suspensão ou restrição do porte de arma aos indivíduos que praticam violência doméstica e familiar contra a mulher. Já do Poder Executivo, foram realizadas alterações nos requisitos para o concurso público para ingresso nos cursos de formação das carreiras de oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. O projeto ele corrige equívocos existentes na lei que está sendo alterada, uma vez que submetia a mulher grávida, praticamente nas vésperas de ter o filho, a se submeter a exame físico. Também ela possibilita o trancamento da matrícula para aquelas mulheres que constate a gravidez após o início do certame. Portanto, são pontos importantíssimos que objetivam propor justiça com relação às pessoas, aferindo aquelas que têm o melhor potencial para assumir as suas vagas. Além das gestantes, outras alterações previstas no texto incluem prazo de 12 meses para a repetição dos exames de saúde, capacidade física e investigação social para candidatos remanescentes. A possibilidade da administração pública convocar aprovados na prova de conhecimentos e que não haviam participado de outras etapas para prosseguir no certame, dentro do prazo de validade e das vagas definidas no edital de abertura, bem como simetria com o restante das forças militares quanto ao índice mínimo de acuidade visual dos candidatos com e sem correção óptica. Durante a sessão, a mesa diretora solicitou que cada bloco parlamentar indicasse titulares e suplentes para compor a comissão de ética. Ela só funciona quando há alguma denúncia formalizada contra algum dos deputados da casa, né? Hoje não existe nenhuma denúncia formalizada contra nenhum parlamentar. Então a comissão de ética ela está formalmente já constituída, porém ela só será instalada se houver alguma denúncia formalizada. Representando o PSDB, foram indicados Felipe Orro como titular e Onevan de Matos como suplente. O G9, com o direito a 2 vagas, indicou Pedro Kemp e Barbosinha como titulares, além de Lídio Lopes e Renato Câmara na função de suplentes. Do G10, que também conta com 2 vagas, Neno Razuc e Coronel Davi figuram como titulares, junto com Antônio Vaz e Lucas de Lima como suplentes. O grupo ainda deve se reunir para eleger o presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Deputados cobram do governo federal ações mais efetivas no combate aos focos de incêndio no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Na tribuna, o deputado Cabo Almi, do PT, repercutiu os últimos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Somente no mês passado, foram registrados 2.430 focos de incêndio no Pantanal. O número é 1.925% maior do que o verificado em outubro do ano passado. O incêndio já destruiu 128 mil hectares de vegetação. Eu estou vendo que se demorar a chover, espero que chova logo, mas se demorar a chover nós vamos ter um desastre ecológico, né, ambiental, por conta desse incêndio que está ocorrendo, que vai levar anos para ser recuperado. E algumas vidas de animais silvestres que estão em extinção, inclusive, poderão desaparecer do Pantanal por conta dessas queimadas que estão ocorrendo. O parlamentar quer mais empenho do governo estadual e federal no combate aos incêndios florestais no Pantanal. Hoje o governo do estado precisa buscar a ajuda do governo federal, que a Força Armada Brasileira possa ajudar a combater esse incêndio no Pantanal, sob pena de nós termos um grande prejuízo ecológico, desequilíbrio inclusive da fauna e da flora, da própria natureza, do habitat que vive ali no Pantanal. Vamos para um breve intervalo e voltamos já.
O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Em oposição a um projeto do Poder Executivo que altera a lei que estabelece o Fundersul, utilizado na manutenção de estradas do Estado, representantes da FamaSul se reuniram com deputados para debater os possíveis impactos da medida ao setor. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correia, recebeu o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, FamaSul, para ouvir o posicionamento da instituição sobre o recente projeto apresentado à Casa de Leis pelo governo estadual, que altera o plano de aplicação do Fundersul. Para que pudéssemos colocar de uma maneira bastante tranquila a nossa preocupação e a nossa contrariedade em relação a esse projeto de lei que foi colocado pelo governo, pelo Executivo Estadual na semana passada. De acordo com Maurício Saito, o atual quadro econômico do Estado é desfavorável à continuidade da proposta, que representaria um aumento da carga tributária ao setor produtivo. Então nós viemos aqui demonstrar todo o trabalho que é realizado com eficiência pela classe produtora e dizer que este não é o momento. Nós somos contrários a qualquer tipo de aumento de alíquota, de qualquer tipo de imposto, exatamente pelo momento pelo qual nós passamos, além do que interfere nessa eficiência que tem a atividade agropecuária. Como resultado do encontro, o presidente do Legislativo se comprometeu em ampliar a discussão, inclusive com outras instituições do segmento agropecuário, com os demais parlamentares e as comissões que representam a atividade em Mato Grosso do Sul. Empresários do setor da erva mate se reuniram com deputados na Assembleia Legislativa. Foram discutidas medidas que possam impulsionar a produção de erva mate em Mato Grosso do Sul. Todo mundo sabe que o sul-mato-grossense ama um tereré. Por isso, a importância da erva mate para nós se reflete em aspectos históricos, econômicos e sociais. Ela simboliza o fortalecimento de nossos laços com os vizinhos de fronteira, de vizinhança, o resgate do pantaneiro com a terra que o sustenta e também aquela pausa durante o dia para descansar com os amigos. Toda essa magia que envolve a erva mate é atribuída nesse livro, Retratos de uma Época, os Mendes Gonçalves e a Companhia Mate Laranjeira, a uma velha fórmula, o trabalho árduo dos pioneiros dessa cultura. Tudo isso teve início logo após a Guerra da Tríplice Aliança, em 1870, quando os portugueses da família Mendes Gonçalves se uniram ao brasileiro Tomás Laranjeira na exploração e comércio da planta. Preocupados em manter esse legado, representantes do setor no estado visitaram o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correia, para apresentar suas preocupações com os empreendimentos que ainda mantêm acesas a memória do tereré. Hoje o segmento, que emprega cerca de 500 pessoas diretamente em Mato Grosso do Sul, responde por muito pouco da erva mate consumida no estado. Por isso, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correia, assumiu o compromisso de oficializar uma reunião dos diretores do sindicato com a Secretaria de Fazenda. Ele também ressaltou a importância da planta para a nossa identidade cultural. Temos que tomar providências para que a nossa indústria não acabe. Nós estamos falando de 500 empregos diretos, fora os empregos indiretos, né? E nós estamos falando também que essa indústria é uma indústria que culturalmente é uma indústria do estado de Mato Grosso do Sul. Nós estamos praticamente uma indústria em extinção, a gente não pode deixar isso acontecer. Com certeza, tanto o governador Reinaldo Azambuja, quanto a Assembleia Legislativa aqui, e quanto o nosso secretário de Fazenda, doutor Felipe, nós vamos achar um caminho e uma forma de que a gente possa estar fomentando a indústria da erva mate no estado novamente, para que a gente possa gerar mais empregos
e fixar o homem no campo. No auge da produção da erva mate no estado, eram mais de 10 mil postos de trabalho preenchidos durante todo o ciclo de produção. Apesar da realidade hoje ser bem diferente, Gustavo Ude, que preside o sindicato, também acredita que a continuidade das atividades em Mato Grosso do Sul é mais uma forma de contribuição cultural. Olha, hoje nós temos que levar em consideração a questão cultural, né? O Mato Grosso do Sul hoje é a terra do tereré. Então nós queremos manter essa cultura do tereré na região. A ligação do estado com a erva mate é tanta que uma das suas cidades mais conhecidas, Ponta Porã, também é chamada de Princesinha dos Ervais. Michele Brizuenha, que administra uma das empresas no município, fez um recorte local sobre esse mercado. Nós precisamos importar toda a erva mate de fora e precisamos de incentivo fiscal, incentivo para fomentar mais as plantações, e isso que nos trouxe até aqui. Paulo Benites também é empresário da erva mate e atua no sindicato. Ele detalhou algumas das expectativas do grupo com a futura reunião na Cefaz. Nós da indústria aqui do Mato Grosso do Sul, hoje, nós somos importadores e não industrializadores, devido até a falta de matéria-prima aqui dentro do estado. E o FADEF vem contribuindo com nós no sentido de que a gente pode importar matéria-prima para industrializar. Isso nos dá, no jogo da concorrência com os outros estados, a gente fica de igual para igual, porque a gente pode trazer a matéria-prima, industrializar aqui e vender e concorrer em preço igual às outras empresas que produzem fora do estado. Quem é que não senta e não conversa numa roda de tereré? Aqui no nosso estado isso é uma coisa tradicional. Nós vamos perder o tradicional, nós vamos pegar e começar a comprar tereré do Paraná, Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Nós queremos comprar das indústrias que a gente sempre comprou do estado de Mato Grosso do Sul. Esse é o ponto. Profissionais responsáveis pela formalização e documentação de processos policiais e judiciais, os escrivãos, foram homenageados em sessão solene na Assembleia Legislativa. Diversos escrivães policiais foram homenageados em sessão solene da Lemes, com a entrega da Comenda do Mérito Rui Barbosa. Proponente do evento, o deputado estadual Barbosinha, do DEM, falou sobre a importância da honraria. O escrivão, ele ocupa um papel proeminente na vida de uma delegacia. Um bom escrivão, ele praticamente conduz a delegacia, no acompanhamento do inquérito policial, na oitiva de testemunhas, na guarda de objetos, portanto, extremamente importante no trabalho da Polícia Judiciária. Nada mais justo do que nós pudéssemos, pela Assembleia Legislativa, outorgar essa comenda que leva o nome desse notável brasileiro, Rui Barbosa. Portanto, é uma comenda extremamente importante para homenagear figuras importantes para toda a sociedade, porque trabalha com aquilo que a sociedade tem de mais caro, que é vida, segurança e liberdade. As atribuições desses importantes profissionais no esclarecimento de crimes e outras ocorrências foram destacadas pelo delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. A função principal do escrivão de polícia é a formalização dos atos de polícia judiciária. E eles fazem muito mais além do que a formalização. Eles também, assim como os delegados, os investigadores, os peritos, eles são treinados para a função principal da polícia judiciária, que é a investigação criminal. Então eles também têm conhecimento de técnicas operacionais, de práticas policiais, de técnicas de interrogatório para a formalização e o auxílio ao delegado de polícia na formalização de todos os atos decorrentes de uma investigação criminal. Então são peças fundamentais e de muita importância para o nosso trabalho. Os escrivães são profissionais que agem lado a lado com os delegados e demais agentes. No âmbito da Polícia Federal, eles possuem importância estratégica. O escrivão de polícia é peça essencial no sentido de que tudo isso tem que ser formalizado e retratado fielmente no inquérito policial. É uma figura bem importante, ela é uma das figuras que mais trabalham lado a lado com o delegado de polícia. Não é incomum, às vezes, por exemplo, em flagrantes delito, na lavratura do auto de prisão em flagrante, as últimas pessoas a saírem da unidade policial é o delegado e o escrivão de polícia, né, porque tem que formalizar todo o procedimento.
Então ele é uma peça fundamental. E também a equipe em si, uma equipe bem entrosada, mesmo tendo um agente responsável pelo direcionamento, de forma alguma isso não é tratado e conversado e dialogado num brainstorm junto com a equipe. E o escrivão é um membro dessa equipe também. Discursando em nome dos homenageados, o escrivão de polícia Gilberto Arteiro Ramos Filho falou um pouco mais sobre a profissão e também a respeito da homenagem significativa. O escrivão de polícia é responsável pelas oitivas, é o responsável pela comunicação das prisões ao Poder Judiciário. Toda a movimentação processual dentro da Polícia Civil é o escrivão que é o responsável. É através dele que se materializam as provas dentro do processo. Através do escrivão que tudo é inserido no processo e levado ao Poder Judiciário para o andamento da ação criminal. Nós agradecemos muito aos deputados que reconhecem a importância do escrivão na Polícia Civil e para o Estado de Mato Grosso do Sul. Em busca de mais segurança jurídica no campo, a audiência pública debateu ações e medidas que podem ser tomadas nesses locais. O encontro é um dos vários que estão ocorrendo em todo o país por proposição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Dando continuidade a um cronograma de atividades do Ministério da Agricultura e Pecuária, que tem percorrido diversos estados do Brasil desde agosto, a Assembleia Legislativa promoveu nesta tarde uma audiência pública com o tema As Questões Fundiárias de Mato Grosso do Sul. O evento contou com a participação de representantes dos segmentos de produtores, indígenas e de diversos órgãos do Executivo Federal, como INCRA e IBAMA. O presidente da Assembleia fez um diagnóstico das contribuições que o Legislativo tem a oferecer para o aprimoramento do cenário fundiário estadual. Ele ainda anunciou que um convênio com o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, deve ser firmado em breve. O posicionamento do nosso vice-ministro Naban aí, que eu acho que é importante, mostrando que conhece o assunto, sabe o que foi feito aqui, o nosso trabalho da Assembleia Legislativa, quando discutimos a questão fundiária do Estado, e em especial a questão da influência do CIMI nas invasões indígenas do Estado. Na sequência, traz aqui o problema do INCRA, dos assentados, que estão sem título desde quando começou o programa de assentamento no Brasil. Então, é uma coisa que nós estamos colaborando com o Badu, que é o diretor do INCRA do Estado, inclusive num convênio que vamos assinar nos próximos dias, para que ele possa estar fazendo a atualização cadastral. Neste projeto enviado pelo governo do Estado, consta um item importante, que é a primeira escritura não vai pagar nenhum tipo de taxa para nenhum tipo de cartório ou Estado, vai ser colocado imediatamente. Então existe um programa de regularização do Brasil, mas tem um programa de regularização aqui, prestigiado pelo governador Reinaldo Azambuja. Então tudo isso faz parte de um bojo de decisões que nós estamos vendo serem tomadas aqui, numa audiência que foi solicitada pelo vice-ministro Naban e que a gente está fazendo com que aconteça para que as pessoas entendam como está o funcionamento do governo nesse momento. Mato Grosso do Sul é o 8º estado a ser visitado pela comitiva do governo federal. Para o secretário especial de Assuntos Fundiários, Luiz Antônio Naban Garcia, a questão tem sido abordada como interesse nacional, sem distinções entre os estados. Todos os estados da federação são iguais, tá? E o que acontece é que, em função de uma situação onde foi inclusive decretado a GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, nos 9 estados da Amazônia Legal, em função de tudo que veio acontecendo, incêndios e etc., isso tudo tem uma ligação muito forte com a questão da regularização fundiária. Então foi dado por nós uma prioridade aos 9 estados do Amazônia Legal. Um dos órgãos federais que compõem o grupo de estudos é a FUNAI, que tem Marcelo Xavier à frente de sua presidência desde julho. Ele indicou como a fundação pretende agir. Aqui pretendo ouvir os reclamos e os anseios de toda a comunidade para dali trazer algumas soluções. Creio que não serão tão rápidas quanto a vontade de todos. Afinal, nós já vivemos isso, é um procedimento de décadas de propriedades invadidas, de tumultos envolvendo a questão indígena no Estado. Eu costumo dizer o seguinte,
que se a questão indígena estivesse em ordem, nós não teríamos esse reflexo que temos hoje no estado de 144 propriedades invadidas. Isso traz problema aos municípios, às famílias e aos próprios indígenas. É um problema social grave que nós, enquanto órgão de Estado, temos que atuar com uma política de Estado. E a FUNAI é o órgão indigenista do Estado para isso. O deputado estadual Renato Câmara coordena a Frente Parlamentar de Regularização Fundiária na Casa de Leis sul-mato-grossense. Ele aproveitou a reunião para encaminhar algumas reivindicações do órgão nesta articulação política entre Estado e União. Nós apresentamos ao vice-ministro Naban Garcia algumas considerações que nós temos discutido na Frente Parlamentar de Regularização Fundiária há quase 3 anos. Questões como, por exemplo, a morosidade de análise dos projetos que estão no INCRA. Esse é um ponto crítico, porque os servidores do INCRA estão fazendo um trabalho muito importante, mas com um número de servidores muito pequenos. Então, nós precisamos ter concurso público para o INCRA, precisamos ter mais recursos para o INCRA e, como sugestão, que se possa colocar recursos para fazer contratos, né? Porque nós temos em torno de 25 mil famílias que precisam ser regularizadas e os processos já estão no INCRA. Então, nós temos já há décadas problemas estruturais que precisam de recursos. Outra questão importante é a questão da energia rural. A Energisa fez a infraestrutura, colocou a energia em vários loteamentos, ou seja, o mais caro, o mais difícil, quer ter a infraestrutura, a energia passando na frente dos lotes. E por uma questão jurídica, o INCRA não autoriza a Energisa a ligar essa energia nesse lote, porque ele está irregular. Desta forma, como que um produtor da reforma agrária vai conseguir produzir se ele não tem energia na sua casa? Ele não pode ter uma geladeira, uma bomba de puxar água. Num dia como hoje, numa audiência pública, onde se coloca à mesa a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, o governo federal com os seus representantes, o governo do estado com os seus representantes. É um avanço muito grande, principalmente um avanço de tempo, de agilidade, e nós temos pressa para fazer Mato Grosso do Sul se desenvolver cada vez mais. A FarmaSul, Federação Agropecuária do Estado, também prestigiou o evento, apontando a segurança jurídica como uma das maiores necessidades da classe produtora em suas atividades. O que nós demandamos nessa audiência pública basicamente consiste, primeiro, em reconhecer e respeitar as condicionantes do julgamento Raposa Serra do Sol. Segundo, fazer com que as autarquias, as instituições federais que estejam vinculadas ao Poder Público Federal respeitem o parecer 001 de 2017 da AGU, né, que condiciona exatamente como deve se proceder para esse tipo de questão, e lembrar que todas as vezes que nós tivermos propriedades invadidas, que sejam efetivamente reintegrada a posse aos verdadeiros proprietários. Fica por aqui esta edição do Jornal Parlamentar com o nosso resumo da semana. Estas e outras reportagens podem ser conferidas no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com acesso disponível por meio do QR Code que aparece agora em sua tela, e siga também acompanhando aqui no canal da NET a nossa programação, além das nossas mídias sociais. Até mais!